Olá amigos assinantes e que visitam o canal, sejam bem-vindos. Essa é a série do estudo do Apocalipse. O tema de hoje é as 7 igrejas, 7 cartas de Jesus e suas mensagens esquecidas. Não esqueça de inscrever no canal, deixe o seu forcinha no gostei e compartilhe para os seus amigos. Vamos lá. A maioria dos livros do Novo Testamento são cartas que foram escritas pelos santos apóstolos a várias congregações, e que o cristianismo aceita como palavra autorizada de Deus para a nossa época. Mas existe algo que faz do Apocalipse um livro sagrado realmente singular. E a revelação de Jesus Cristo, expressa em cartas enviadas a 7 igrejas situadas na Ásia, com instrução para elas e com mensagens proféticas aplicadas a 7 períodos específicos da história da igreja. Ao mesmo tempo contém mensagens universais que produzem a edificação espiritual do crente. Graças a Deus, porque neste estudo hoje temos a oportunidade de lê-las, estudá-las e ser abençoados com suas orientações. Mas lembremos que, além de penetrar em seu conteúdo, devemos obedecer a ele. Apocalipse 1:13. Seremos bem-aventurados. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. 3 mensagens universais. Há alguma coisa em comum nas cartas escritas às 7 igrejas. Escreve-se ao anjo ou mensageiro de cada uma delas. Em cada caso, o Senhor Jesus se apresenta com uma identificação especial adequada às necessidades desse período da igreja. Por exemplo, ao escrever a Esmirna, era de perseguição e martírio, apresenta-se como o que esteve morto e tornou a viver. Apocalipse 2:8 é um elogio que reflete as virtudes desse período, menos no caso de Laodiceia, devido à sua mornidão espiritual. Há uma reprovação destinada a ajudar a crescer em áreas débeis da igreja, com exceção do período de Esmirna, era das perseguições e martírio, e Filadélfia. Analisando as 7 igrejas, veremos os pontos mais destacados da mensagem às 7 igrejas, as quais estavam localizadas na província romana da Ásia, conhecida como Ásia Menor, na atual Turquia. As 7 igrejas são a primeira das séries de 7 em Apocalipse: 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, etc. A repetição abundante do número 7 nos sugere um uso simbólico. O fato de que nessa região havia mais de 7 igrejas, sugere a ideia de que foram escolhidas devido às suas características como símbolos proféticos, de 7 períodos específicos da igreja cristã. O estudo da história confirma esta ideia. A época dos apóstolos, durante o século I, foi um tempo de grande crescimento. O historiador Gibbons diz que os cristãos chegaram a ser nessa época uns 6 bilhões. Os apóstolos deixaram bem claro, na Santa Bíblia, a doutrina pura de Cristo. Esmirna era de perseguição e martírio. Quais seriam as características mais notáveis da época da igreja simbolizada por Esmirna? Apocalipse 2:8-11. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto, e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Representa a igreja desde o ano 100 a 313. Foi o período de horrendas perseguições do Império Romano contra os cristãos, que foram queimados vivos, decapitados, entregues às feras no circo romano, etc. Para esses fiéis mártires o Senhor não tem reprovação. O período termina com o Edito de Tolerância de Milão, assinado por Constantino no ano 313. Pérgamo cobre os séculos 4, 5 e a primeira metade do 6. Como Satanás não pode destruir a igreja com as perseguições, tratou de corrompê-la e colocá-la em compromisso com o Estado, introduzindo na igreja pagãos não convertidos e que conservaram parte de suas ideias. Esse paganismo introduzido na igreja foi tirando sua força espiritual. A tira representa o período que vai desde o século 6 ao 15, é a Idade Média. Jezabel, filha de um rei sidônio, adoradora de Baal, a qual introduziu a idolatria e corrupção religiosa em Israel, é aqui o símbolo da apostasia e corrupção religiosa aberta. A igreja se paganizara. Sardes corresponde à igreja no século XVII, primeira parte do século XVIII, quando a verdade bíblica começou a abrir caminho por meio da pregação dos reformadores.
Apocalipse 3:2 profetiza a tragédia vivida pelas igrejas que, após a morte de seus fundadores, deixaram morrer parte das verdades descobertas e pregadas pelos reformadores. Filadélfia, que quer dizer amor fraternal, representa a última parte do século XVIII e a primeira do século XIX, com o nascimento da expansão missionária e organização das sociedades bíblicas. Começa a estudar-se Daniel e Apocalipse, surgem os maiores reavivamentos da história. Apesar da triste condição de autossuficiência e miséria espiritual de Laodiceia, Deus continua a amá-la, não tolera seus erros, mas lhe dirige os conselhos mais comovedores, inclusive faz o mais terno oferecimento: entrar em comunhão íntima, se lhe abrirmos o coração. Apocalipse 13:20. Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Se você gostou deste tema de hoje, não esqueça de inscrever no canal, deixe o seu forcinha no gostei e compartilhe para os seus amigos. Até a próxima.